por mais que o sistema tenha poder e queira fazer o mal e caçar seus inimigos, eu acho pouco provável que o STF, ou o Alexandre, ou qualquer outro, Gilmar, Toffoli, quem seja o nome do ministro que esteja lá, ele vai ser capaz de prender 90 parlamentares. Ele não vai prender 1/3 do Congresso. Você não tem liderança, mas você tem 1/3 ali, pô. Esse 1/3 não quer se expor, pô. Cadê os principais nomes? Cadê os principais nomes? Principalmente os que têm Bolsonaro no nome, ou aqueles que aparecem na entrevista junto com ele, porque estão ali no fundo, que estão ali para ganhar voto na próxima eleição. Ó, eu sou o homem de confiança do Bolsonaro. Esses caras, no mínimo eles, tinham que estar presos no teu lugar, no lugar do Crezão e companhia, pô. Porque são eles que provocaram esse ambiente político, eles que disputaram essa guerra, e são eles que têm que pagar com a carne. Agora, eu vou fazer isso, você e qualquer outro, não faz sentido. O mundo não é justo. O general deveria descer para campo de batalha e assumir a liderança. Infelizmente, teve muita gente ali que vendeu sonhos, que ficou falando tic-tac nas redes sociais, 72 horas, xadrez 4D. Teve muita gente que vendeu ilusão, sim. E acho que isso foi complicado, porque eles não pagaram nenhum preço por isso, né? Então, de novo, entendo a frustração. Hoje nós estamos vendo essa história toda do golpe, não sei o quê, e tudo que veio à tona até agora, com a Globo dedicando 17 minutos do Fantástico para falar disso, tudo, não compromete o Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que ele entendeu que se ele espirrasse falando podemos agir fora das 4 linhas, hoje ele estava preso. Isso. Então, eu também acho que... e aí? Por que não fez nada, né? O que eu acredito que aconteceu, Glauber, é que houve, sem sombra de dúvidas, muitas discussões internas do que dava para fazer dentro de um verniz de Constituição, do artigo 142 e por aí vai. Isso a imprensa e o Alexandre de Moraes estão chamando de golpe, trama golpista. Eu não acho que seja golpe, e tanto é que não foram nem adiante. A sensação que muito brasileiro tem deveriam ter ido adiante. Olha o que aconteceu. Foram frouxos ou foram covardes, sei lá. É um bom debate. Eu não tenho resposta para isso. O que eu tenho para dizer mesmo sem levar adiante, estão com a espada na cabeça e com risco de ir preso aí um monte. Indiciaram 37. Indiciaram um padre. Indiciaram o Paulo Figueiredo aqui pela questão logística. Porra, o cara vai ver que ele que devia ter sido responsável pelo táxi que não parou, né? E daí não teve golpe. É tudo meio ridículo. Então, imagina se houvesse, de fato, impressões digitais do Bolsonaro e companhia numa trama golpista. Eu acho que hoje estaria todo mundo atrás da grade, né? Então, era uma situação muito delicada, não tinha uma resposta fácil. Eu acompanhei essa angústia com algumas fontes que eu tinha, né? A pessoa falando assim, eu acho até que existe uma bala de prata, mas quem tem que apertar o gatilho não consegue. Tem um receio muito grande do que acontece perante o mundo, ou no Brasil mesmo, porque tem uma responsabilidade com a própria população perante o dia seguinte. O que você faz, né? Você prende o Alexandre de Moraes e instaura um estado de sítio? A gente não sabe o que acontece no dia seguinte. Então, não é trivial. O Brasil está passando por momentos muito fora da curva. E quem quer que diga que tinha uma resposta fácil, na minha opinião, está iludindo, ou se iludindo, né? Porque não tinha resposta fácil. É difícil, realmente, e depois que a obra está pronta é mais fácil comentar. Mas, minha leitura de tudo isso aí é que tinha 2 opções. Ou você apresentava, né? Primeiro, ou você não participava do processo, né? Tudo já tinha como condições de você argumentar e apresentar, né? Mas você participou do processo, você aceitou essa regra e no final é o padrão Trump aí nos Estados Unidos. Você espera 4 anos, volta e faz a limpeza conforme a lei, conforme a estrutura de Estado. Agora, se você não vai fazer isso, então, cara, você tira essas pessoas, deixa de ser covarde, manda essas pessoas para casa, as pessoas ficaram no sol, na chuva,
passaram o Natal na frente de um quartel para no dia 8 de janeiro cair na ratoeira. Então, assim, e tu não vê um general, você não vê um deputado, um senador assumir na frente, se revoltando e sendo preso no lugar dessas pessoas, pô. Aí você vai ver o monarca da vida aí na internet, né? Gritando, xingando, esperneando e no final pagando preço também, entendeu? Então, assim, no passado, cara, me ajuda aí com o teu conhecimento histórico, o 64 ele só aconteceu, não foi um movimento exclusivamente brasileiro. Ele aconteceu porque vinha de uma força externa e o Brasil fez parte de um movimento. E aconteceu 64. 2022 era uma questão puramente brasileira. E aí, quem estava no poder politicamente controlava o ambiente político para não chegar nesse nível ou resolvia puramente brasileiro. Agora, concordo 100% que 64 foi um contexto global de Guerra Fria, ouro de Moscou financiando o comunista e reação e junta militar na Argentina e por aí vai. Nessa época agora, eu também acho que é um fenômeno mais global do que parece. Tanto é verdade que o governo Biden mandou recado, mandou gente da CIA, do Pentágono para o Brasil, para dar recado para militares. Então, houve sim uma forma de chantagem ou ameaça velada dos Estados Unidos para dizer o seguinte: ó, vocês vão aceitar o resultado aí, sem contestação, e bola que segue, vida que segue, bola para frente. E isso deve ter tirado ali o ímpeto também de alguns generais da cúpula militar, que podia conceber uma possibilidade de um artigo 142 da vida, entendeu? Então, assim, o Brasil hoje virou um quintal dessa disputa de censura e juristocracia e governo sem povo, né? Democracia de gabinete, como eu venho chamando. O Brasil virou um quintal. Tanto é que o Elon Musk se meteu nisso, porque o Twitter também foi comprado por ele no Brasil. Aí ele virou alvo de inquérito, aí não sei o quê. Então, o Brasil, hoje em dia, ele está sendo observado por muita gente como uma espécie de aluno, laboratório do que pode acontecer. Sim. Não, entendo, de fato, assim, esse evento, né, o globalismo tá aí, cultura woke tá aí, e as coisas estão acontecendo, mas não tá cristalino igual foi 64, né, não tá cristalino igual lá atrás. Então, o ponto cara, se você não tinha formas legais, jurídicas, junto com o Congresso, de fazer, você não tinha que manter aquelas pessoas ali, não tinha que incitar aquelas pessoas. Se eu vi um vídeo teu de ontem, no Bladock Show, onde você manda ali um recado para aqueles que já há muito tempo vocês debatem, chamando que são os isentões, né? E que uma hora vai chegar para os isentões. A minha leitura, cara, desse evento aqui é que é o seguinte: se o Mário Fernandes, o coronel, o tenente-coronel, o Mauro Cid, se esses caras eles têm indícios, provas, conjunto probatório para estar preso, eu não consigo ver a possibilidade de Braga Neto, Ramos, Helena e Bolsonaro não estar junto. É só o sistema salvando quem tem mais casca. Ou esses caras fazendo um acordo com o sistema. Eu não sei se eu tô muito menino ou conspiratório. Por favor, cara, me ajuda. Te trouxe aqui hoje pra tu me salvar, cara. Me salva. Não, eu não acho que ele tenha culpa no cartório aqui. Eu não acho que ele mereça pagar um preço, porque tudo que veio até agora é muito frágil. Até pros que você mencionou. O cara virar e falar 4 linhas é o cacete, tem que fazer alguma coisa, tem que matar desgraçado, isso não é crime.
existe a desistência voluntária, existe a não execução do plano. São questões jurídicas. Você não pode alegar a sério no Brasil que um golpe foi tramado de baixo a cima e que não foi colocado em execução por falta de táxi. Isso é desafiar a inteligência do brasileiro. Então, eu acho ao contrário. Não é o Bolsonaro, o Braga Neto que tem que ser preso junto. São os outros que têm que ser soltos o quanto antes. E essa narrativa toda de golpe não está vingando. Para começo de conversa, Alexandre de Moraes falou várias vezes, o contexto, agora o GSI já admitiu que o rapaz lá do fogo de artifício era isolado, né? O contexto é justamente aquele que soltou o Lula, o tornou elegível, o TSE perseguiu a campanha do Bolsonaro, censurou a Jovem Pan, foi atrás de todos os conservadores e não sei o quê. É uma eleição manietada, para dizer o mínimo, é uma eleição manipulada, enviesada. Então, esse é o contexto que levou pessoas sérias a cogitar aventuras. Então, de novo, vamos falar de contexto. O contexto é, o Brasil já não tem uma democracia que mereça o nome, já não tem Estado de Direito há algum tempo. Cara, consigo me comunicar com a tua ideia, cara. Juro que consigo. Agora, a gente precisa ter uma saída, né? Da forma como tá, você vai assistir do mesmo jeito que tá assistindo desde Daniel Silveira, né? O lado mais fraco, né? Porque assim, cara, esse modo general de guerrear é o seguinte, né? Toda guerra acontece porque o decisor político resolveu entrar em guerra. E quem vai morrer primeiro são os soldados, né? A linha de frente, né? Então você coloca os que têm menos valor para morrer para proteger os que têm mais valor. Então, Daniel Silveira tinha menos valor, morreu, foi importante, inflamou a massa e tal, não sei o quê. Ou nós vamos ter esses atores políticos sendo presos padrão comunista na década de 60, 70, e depois eles vão tentar um asilo, vão tentar uma anistia, e no futuro, 20, 30 anos depois, eles vão voltar ao poder politicamente. Isso, para mim, parece razoável. Parece razoável ver o Bolsonaro na cadeia, ver Braga Neto, ver esses caras mostrando as injustiças no Brasil, pagando preço, né? Padrão Martin Luther King, e no final, irmão, sair como herói. O que não pode é ver Crezão morrendo, é vendo Constantino não podendo voltar para o Brasil, no futuro Glauber se lascando, enquanto os heróis continuam ainda curtindo a vida, dando entrevistas, sendo ovacionado, sem um arranhão. Que história é essa? É a história das guerras desde sempre. Mas, bom, não, nem sempre assim, porque a gente teve já muitas lideranças heróicas que assumiram a frente de batalha. Mas, de novo, eu não quero que o Bolsonaro vire um mártir. Eu quero que exista uma pressão suficiente, política e nas ruas, a massa crítica da população, e a pressão de fora, Glauber, que a gente deixou aqui a margem da conversa. Os Estados Unidos agora mudaram o comando, é o Trump. Essa pressão de fora é o que eu tenho esperança que o sistema tenha juízo, bom senso e, por pragmatismo, force um recuo do STF e do Alexandre. O Temer, por exemplo, escreveu uma coluna um mês, 2 meses atrás no Estadão, Globo e Folha, criticando alguns abusos. Ele foi o cara que indicou o Alexandre de Moraes. Ontem, no Bradock, eu mencionei que o Temer podia ser a salvação do país na pacificação. Pô, ninguém confia no Temer pela sua história e convicção aos valores conservadores. Mas ele é um cara pragmático, um típico centrão aí, fisiológico, um dos donos do poder, que pode ter o bom senso de virar e falar assim, precisamos normalizar o país, pacificar o país. Chega, tá bom, né? Chega. Então, eu estou disposto a dar minha cota de sacrifício para isso. Vai lá, tudo bem, confisca meu dinheiro, fala que eu fui golpista, dane-se, mas pacifica o país. Solta a Débora, permite que a direita participe das eleições,
Vamos fazer a coisa voltar um pouquinho à normalidade. Porque senão é Venezuela ou guerra civil. Pô, estão provocando ao limite o negócio. E isso não é bom para quase ninguém. Para quase ninguém. Cara, eu entendo. Entendo, e esse movimento do Temer também é curioso, né? Porque o Temer ficou quietinho de 18, né? Ele apareceu ali naquela carta lá, após aquele momento lá com Bolsonaro e Alexandre de Moraes, né? E agora ele apareceu novamente ali em São Paulo, na eleição de São Paulo. Bolsonaro cogitou ele ser vice, ele deu a entrevista, não, tô velho pra isso. E agora ele volta nessa entrevista de ontem, né? Dando também ali um tempero de pacificar ali. Não existe golpe sem tanque, né? Ele disse uma coisa Falou bem básico, óbvia, né? né? Golpe com Bíblia, golpe com bolinha de gude e estilingue, isso é piada, né, gente? Com batom, né? Com cocô na mesa, né? Exato. Agora, cara, tu chegou nessa situação como aí, cara, pra eu poder te liberar? Só porque eu acho que eu perdi essa parte. O que te fez entrar na mira aí? Tu respondeu com base em quê? Não, eu na verdade, estou naquele inquérito, acho que o de fake news, sei lá, né? Um desses aí de fim do mundo. Uhum. Obviamente para tentar me calar, né? Censura. Eu estava incomodando muito ali na Jovem Pan, minhas críticas contundentes e tudo. O meu inquérito está sob sigilo, mas o que eu posso adiantar é o seguinte: é uma compilação de tweets. Sim. Tudo que está lá são coisas que eu disse em público. Não existe nada. Eu já provoquei várias vezes. Alexandre de Moraes, torne público o meu inquérito. Mostra para o Brasil o que aquele Tagliaferro fez, o jagunço que você mandava e agora está como inimigo. Mostra o que ele fez no dever de casa. Qual criatividade ele teve que usar para ir atrás de mim. Porque não tem nada. É ridículo. E de novo, né? O intuito era me calar. Não deu muito certo. Estou sob censura, mas quem quer me escutar, eu estou aqui e agradeço muitíssimo também aí pelo espaço, pela oportunidade. O bate-papo podia render mais 3 horas fácil. Deixa eu só dar um recado aqui, cara. A câmera vai ficar aberta aqui comigo, eu já te libero. Mano, Walter, temos superchat? Jogo rápido, vamos lá. O Cop falou aqui, ó. Consta, o que você achou da estratégia do Marçal pagar os influencers como o Glauber e entre outros para moldar a opinião das pessoas para ficarem contra o Bolsonaro? E aí, cara, tu acha, tu consegue se conectar que eu recebi uma grana do Marçal? Existiu isso? Você é doido, cara? A minha leitura disso aí é o seguinte, né? Da mesma forma que alguém pode imaginar que você recebeu uma grana no Bolsonaro, qualquer pessoa, se for assim, o Bolsonaro pagou um monte de gente, né? E aí, quando parou de pagar, os caras falaram mal. Essa é uma defesa também muito escrota, né? Que esses políticos acabam fazendo, né? Que é o seguinte, o cara me apoiava, né? Aí eu desagradei o cara porque frustrei a expectativa do cara, eu prometi uma coisa, o cara via sentido, né? Na minha ação. A partir do momento que eu mostrei pra esse cara que eu não sou quem ele imaginava, eu digo que ele queria um carguinho. Aí, pô, ele vai e acaba com a imagem do cara, né? Sim. As pessoas têm que ser independentes e você tem direito aos seus pensamentos e críticas e frustrações que são legítimas até certo ponto, na minha opinião mesmo. E discordar é parte do jogo. Agora, essas acusações de que todo mundo que discorda uma vírgula de mim é vendido, né? Isso. É uma coisa cansativa. O Pablo Marçal teve lá a estratégia dele de ocupar espaços que foram deixados pelo Bolsonaro. Isso precisa ser dito, né? Porque o Bolsonaro fez tomou uma decisão difícil de apoiar um cara como o Nunes em São Paulo, que é um cara ruim, não é um cara, é um tucano, né? Isso deixou espaço para um Marçal da vida tentar se fantasiar de Ricardo Salles. Então, é do jogo político. E esse espaço que o Bolsonaro deixou desde o silêncio, né? Porque o Bolsonaro é outro pós-outubro de 22. Ele já não é mais aquele cara com energia. Aí surge um cara com muita energia falando padrão Bolsonaro 2018. Quem é apaixonado pelo Bolsonaro é apaixonado pelo Bolsonaro de 2018, não pelo Bolsonaro de... O fenômeno do antissistema, né? Isso. O importante de destacar é isso. Eu acho que a direita, o Brasil está carente ainda do líder antissistema. Se houver uma percepção de que o Bolsonaro cedeu demais para sobreviver ou por pragmatismo, isso vai deixar um flanco aberto para quem quiser ocupar. Essa é a verdade.
É isso. Meu irmão, muito obrigado, cara. Prazer estar contigo aqui nessa tarde aí. Vamos programar um papo mais pra frente. Sucesso aí, cara, no teu trabalho, na tua vida. E prepara a tua live aí, teu trabalho. E às 8 ao vivo ou antes disso você tá ao vivo já? Antes disso, eu tô ao vivo no canal 4x4, às 5, na live Tudo Consta. Brigadão, Glauber, Muito pelo bom. espaço aí, pelo bate-papo. Janeiro a gente repete.